Olá meus caros, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. E nessa aula então nós vamos tratar sobre a Inquisição Medieval e também sobre o funcionamento do processo. Nós vamos falar basicamente do funcionamento do processo medieval, porque é ele que vai dar a base, ele que vai mostrar qual é o caminho que deve ser seguido, qual é o fundo inquisitorial, né? Como que deve ser o funcionamento desse processo em todos os outros processos também. Então, a Inquisição Romana, a Inquisição Espanhola, a Inquisição Portuguesa, que foi a Inquisição Espanhola adaptada para o Estado português. Essas inquisições, elas seguiram esse mesmo processo, esse mesmo esquema, esse mesmo funcionamento. Então é por isso que a gente vai estudar essa Inquisição Medieval, vamos entender basicamente como que foi esse processo e depois a gente vai para as outras Inquisições, tá certo? Então vamos lá. Na aula passada nós falamos sobre o contexto. Então o contexto era aquele que um contexto de que a Inquisição ela foi uma necessidade criada para a Igreja com dois fins. Qual eram os dois fins da Inquisição? Primeiro, evitar que pessoas inocentes fossem mortas, porque a Igreja não queria que os judeus fossem condenados como cátaros, como hereges, sendo que eles nem eram católicos. A Igreja não queria que pessoas inocentes fossem mortas por questões de interesse de outras pessoas. Então, a Igreja foi lá e conduziu esse processo, criou a Inquisição para salvar vidas, para ter justiça. Um segundo ponto importante também é que o objetivo da Igreja é evitar o avanço da heresia cátara. Então, por causa dessas duas coisas, a Igreja ela criou a Inquisição. Primeiro, para salvar pessoas e segundo, para evitar o avanço da heresia. Uma coisa muito importante que a gente tem que frisar aqui antes de continuar. A Inquisição foi feita para católicos, não foi feita para pessoas, para perseguir evangélicos, para perseguir os protestantes, como muitos acham. A Igreja criou a Inquisição para perseguir Lutero e seus seguidores e perseguir os evangélicos e impedir que o avanço da religião protestante ocorresse. Isso é uma grande mentira, porque a Inquisição ela surgiu no século XII e a Revolução Protestante ocorre no século XVI. Então nós temos aí um espaço de 400 anos da Inquisição para o avanço protestante. Então a Igreja não criou a Inquisição para perseguir evangélicos, tá? A Inquisição Romana foi em outro contexto e tal, mas a Inquisição Medieval ela foi uma Inquisição muito, mas muito anterior à Revolução Protestante. Na verdade, se a Inquisição fosse aplicada também nos países protestantes, se tivesse lá um governo, uma monarquia católica mais firme, mais forte, acredito que o próprio avanço do protestantismo poderia de certa maneira ter sido evitado. Mas enfim, isso aí são suposições, são pensamentos, não vamos entrar nesse campo, vamos ficar na história. Vamos lá. Então, no ano de 1148, num famoso Sínodo de Verona, comandado pelo Papa Lúcio III, então a Igreja condena a heresia cátara, a heresia que já existia, que estava lá, que já havia iniciado há tempo, lá no sul da França, que também foi entrando para o norte da Itália. A Igreja agora condena essa heresia, condena toda a heresia dos cátaros, e por conta dessa condenação, avança aqueles lixamentos, avança aqueles ataques, avança aquelas perseguições populares que eu comentei na aula passada. Enfim, essa heresia então ela começa a ser analisada, e a Igreja ela percebe que ela tem que acabar com essa heresia, e é uma heresia forte, como a heresia gnóstica foi forte no século IV,
a heresia cátara vem com aquela mesma força, com aquele espírito gnóstico de libertação pelo conhecimento, pela pureza, blá 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 blá. Então, dentro desse contexto, a igreja diz assim, não, a gente precisa dar um jeito nisso, a gente precisa enviar delegados para avaliar esses cátaros, para resolver isso. Daí, nós temos o quê? No ano 1148, a igreja cria a Inquisição, só que só no ano 1231, quase 100 anos depois, é que os primeiros delegados vão chegar à França, vão chegar até a Alemanha, vão chegar ali no norte da Itália, porque as coisas naquele tempo demoravam muito tempo, redundante, né? Mas as coisas demoravam muito, por conta que era um mundo medieval. Então não havia uma comunicação, uma rapidez, um avanço da informação. Ela era lenta. Então a igreja cria esses delegados, mas não se desenvolve. Até que então, no ano de 1233, o Papa Gregório IX, baseando na condenação da heresia do Papa Lúcio III, ele cria o Tribunal da Inquisição, no ano 1233. Então, nesse ano, a igreja cria esse tribunal. Gregório IX tem através da bula Licet et Capientos, o objetivo de proteger os acusados, né? Proteger as pessoas que estavam sendo acusadas de heresia e também evitar o avanço dessa heresia e condená-la sempre de maneira judicial, tá? Então aqui começa a surgir elementos do direito canônico. A igreja começa a construir o seu sistema jurídico, começa a se basear nos elementos do direito romano, no direito justiniano, e começa a se formar um tribunal. Nesse meio tempo, ocorre a famosa Cruzada Albigenesa, né? A Quarta Cruzada, e que foi um problema. A gente, na aula sobre as cruzadas, a gente vai falar mais sobre ela, mas essa Quarta Cruzada ela foi um problema porque ela acabou gerando uma perseguição aos albigeneses, e apesar da igreja o Papa até mesmo ter condenado muitos dos feitos dos cruzados nessa heresia, eles acabaram propiciando, através da perseguição, uma certa confirmação de que a heresia estava certa. Deixa eu explicar. Quando você persegue e tenta calar de maneira forçada aquela pessoa, você acaba criando um mártir, e um mártir da causa, e isso pode causar problemas se você quer de fato acabar com aquilo. A igreja foi dessa maneira, mataram católicos, mataram inúmeros católicos, e o que aconteceu? A igreja só cresceu. Então não foi certo aquilo que ocorreu. Agora, um certo exagero afirmar que a igreja saiu matando todo mundo. Então, é aquilo que eu falei na primeira aula. O exagero de alguns cruzados, daqueles cruzados. Não foi um exagero da igreja. A igreja condenou essa ação. A igreja convocou a cruzada com o objetivo de fazer com que as pessoas fossem para as peregrinações lá de Jerusalém. Só que a cruzada, a Quarta Cruzada, ela se desviou do seu fim, né? O Daniel Hobbes chama ela a cruzada que desviou dos seus fins, porque ficou em muitos interesses dos cruzados, dos líderes da cruzada. Lembrando que a igreja não tinha exército, então a igreja sempre dependia da bondade dos políticos, dos reis, dos duques, para realizar as cruzadas. Enfim, então nesse meio tempo ocorre essa cruzada que não deu certo, e a heresia ela se manteve. Vendo isso, então, a igreja ela começa a criar esses delegados, só que
o que acontece? O próprio responsável pela inquisição do local era o próprio pároco, só que isso não estava dando certo, não estava, o tribunal não estava conseguindo funcionar, as informações estavam dispersas. Então essa é a chamada Inquisição Delegada, a Inquisição medieval dividida num período chamado a Inquisição Delegada, que era onde existiam delegados convocados pela igreja, que eram ali da própria região. Só que, ao perceber que isso não estava dando certo, a igreja então ela transfere essa ordem, esse pedido para os mosteiros, para os monges. Então nós temos aí um segundo momento dessa Inquisição medieval, que é a Inquisição monástica, aonde vão os monges para exercer o papel de inquisidor, ou seja, de ir até as paróquias, até os lugares onde estão a heresia e ali tentar reverter aquele processo. E a ordem monástica escolhida foi uma ordem mendicante, que também tinha sido recém-fundada, que era a ordem de São Domingos de Gusmão, o grande pai da pregação. São Domingos de Gusmão, fundador da ordem dominicana, dos pregadores pobres, aonde aqui a igreja ela acerta em cheio, porque os cátaros eles se usavam da sua pobreza, usavam-se da sua como é que eu posso dizer, da sua liberdade material, né? Não tinham nada, não queriam nada e tal, para confirmar que aquele discurso deles era verdadeiro, era bonito. E quando aparece a ordem dos mendicantes de São Domingos de Gusmão, a ordem dos dominicanos, uma ordem mendicante, uma ordem que todo mundo faz voto de pobreza, aquilo impacta muito, porque agora você tem uma pessoa que vive a mesma coisa falando, duas pessoas que vivem a mesma coisa, mas falando coisas diferentes. Elas vivem aquela pobreza, porém um vive a pobreza certa, o outro vive a pobreza errada. Depois até mesmo os franciscanos vão entrar nesse caminho, mas a ordem mais responsável pela Inquisição vai ser a ordem mendicante, a ordem de São Domingos de Gusmão. E isso vai ajudar muito no processo, porque assim a igreja vai fazer com que muitos e muitos se convertam através dessa pregação. Então, essa Inquisição medieval ela surge nesse contexto de evitar o avanço da heresia cátara. Essa heresia ela fica, quem fica responsável por proteger, por defender a igreja, proteger os inocentes, avaliar se a pessoa era realmente católica, porque o objetivo era acabar com a heresia. Então, fulano se diz católico, ele se diz católico, ele tem que viver segundo o credo. Não pode dizer católico e eu sou católico, mas eu vou no centro espírita. Então tu não é católico. Se tu é católico, seja católico. Então o que era a Inquisição? A Inquisição pegava esse cara lá e conversava com ele. Pô, tu é católico mesmo? Tu é católico de verdade? Então se arrepende, então pede perdão. E era isso que a igreja fazia, tá? Então a Inquisição surge nesse contexto. E assim ela vai perdurar aí desde o ano 1233 até aí mais ou menos o fim aí da Idade Média. Então essa famosa Inquisição medieval. Como é que era o funcionamento desse processo? Então aqui nós temos várias partes do processo que eu fui extraindo e coletando dos livros, né? O livro para entender a Inquisição traz ali de uma maneira bem didática aí o funcionamento da estrutura do processo. Então vamos lá, vou prestar bastante atenção agora em itens. Primeiro ponto, como é que funcionava? Um lugar era acusado, lá a Patagônia é acusado de ter muito herege na Patagônia.
Então o Papa enviava um pedido para os inquisidores, que eram os monges dominicanos, irem para lá realizar uma pregação pública falando do credo e contra a heresia da localidade, que era a heresia cátara. Então ocorria, primeiro passo, pregação pública. Nessa pregação pública, o inquisitor pregava e ele convocava, se alguém aqui nega isso que eu disse, alguém aqui discorda, e se alguém publicamente fosse debater com ele, eles debatiam ali publicamente. E o inquisitor mostrava os erros desse herege, porque o objetivo é a verdade, o objetivo é converter todo mundo e também fazer com que o herege se converta. Então a igreja ali fazia isso através do papel desse inquisidor. Então ele pregava e terminava a pregação e perguntava: alguém discorda? Ou alguém não acreditava nisso, mas agora entendeu e passa a acreditar? Quer se confessar? Pode vir. E daí confessava o fulano e dizia: gente, o cara era herege, mas agora ele não é mais. Ele se converteu, ele se confessou. Para que a igreja fazia isso? Para apresentava a sua conversão, porque se tivesse um burburinho lá naquela região de que o cara era herege, a igreja ali já evitava que ele fosse lixado, que ele fosse morto, porque o objetivo é a conversão do indivíduo. Então era feita isso. Caso o inquisidor fosse para lá, ele pregasse e não ocorresse nada, então ele ficava aguardando no chamado tempo de graça, que é um tempo onde ele ficava aguardando 15 dias denúncias e acusações, e esperar também que pessoas se apresentassem para se confessar. Nesse meio tempo, o inquisitor fazia uma outra coisa importante: ele avaliava o próprio pároco ou o próprio bispo da diocese para ver se o cara também não estava aprontando ali. Então, até mesmo membros do clero não gostavam muitas vezes dos inquisidores, porque eles iam lá e avaliavam se os livros das atas dos batismos estavam sendo bem feitos. Por exemplo, aqui no Brasil, os inquisitores vinham e avaliavam os padres que estavam aqui, avaliavam os líderes das ordens religiosas que estavam aqui, para ver se as coisas estavam sendo feitas de acordo com a fé católica. Enfim, passado então o tempo de graça, que eram esses 15 dias, ocorriam então as acusações, quando chegavam as pessoas e faziam as acusações. Agora vem um ponto muito interessante, que a igreja ela transformou o direito. O direito bárbaro era um direito baseado na força. Então, o fulano acusava o ciclano de ter roubado alguma coisa, ele não precisava trazer alguma prova, ele simplesmente acusava: o Edmilson lá me roubou. Ele me roubou. Então, o Edmilson tinha que provar que não tinha roubado do fulano que acusa. A igreja, ela inverte isso. Ela diz o seguinte: não, é o acusador que tem que mostrar provas da sua acusação. E depois a gente chama o acusado. Então o fulano lá, que acusava o ciclano, ele tinha que trazer junto da sua acusação fundamentos para a sua denúncia, argumentos para a sua denúncia, então comprovações, testemunhas. A igreja pegava isso então, essas acusações, e aqui ela chamava então o acusado para ele se apresentar, e também já dizia: ciclano, você está sendo acusado de heresia. Essas acusações poderiam ter dois níveis, né? Um nível mais baixo, que é o fulano ele falou alguma coisa herética. Um nível mais alto: o fulano está ensinando coisas heréticas. Daí esse é pior. Então a igreja pegava lá o cara e mostrava para ele, enviava uma carta, né? Um inquisitor enviava uma carta para ele e ele pedia: daqui tantos dias, sei lá, você tem que se apresentar aqui com os seus argumentos, provando se você é ou não é um herege. Então esse é o terceiro momento. Daí o quarto ocorria
o interrogatório que poderia durar anos, muitas vezes, aonde o inquisitor então começava a conversar com o réu, com o herege, para ver se realmente ele era um herege e se fazer também com que convencê-lo de que, se ele fosse herege, de que ele estava errado, para assim ele se confessar e depois ali apresentá-lo para o povo e dizer: ó, fulano era herege, mas agora ele se batizou, perdão, ele se confessou e ele nega todas essas mentiras e tudo mais. Até o caso do Menópio aqui ocorre isso, né? O Menópio, que era um anabatista, que era um herege, ele mente para o inquisidor, dizendo que havia se arrependido, e daí o inquisidor faz isso com ele, e ele se confessa, e depois ele volta para a heresia. Os cátaros faziam isso também, para evitar incomodação. Eu vou dizer para o inquisidor o que ele quer ouvir, e assim eu fico livre. Então o objetivo era realmente converter o cara. Só que haviam muitos cátaros que eles faziam um debate dialético com o inquisidor, que era difícil de você entender o que ele realmente estava falando. Vou dar um exemplo, que é o exemplo que o Rino Camilleri ele coloca aqui no livro A Verdadeira História da Inquisição. O inquisitor perguntava para o réu, né, para o herege: fulano, você acredita na virgindade de Nossa Senhora? E o fulano perguntava: você acredita, inquisitor? O inquisitor dizia: eu acredito. E ele respondia: eu acredito. Só que quando o réu, né, o acusado ali, o herege, dizia eu acredito, ele não estava dizendo que ele acreditava na virgindade de Nossa Senhora, mas que ele acreditava que o inquisitor acreditava na virgindade de Nossa Senhora. Estão entendendo essa discussão dialética? Então, os inquisidores eles eram muito treinados para ver como que a pessoa ela iria se apresentar, ela ia dizer a respeito da heresia. Então, aqui era essa discussão dialética, esse interrogatório. Caso o cara ele se convertesse, acabava em qualquer momento o processo, ele se confessava e era livre. Porém, se caso isso aprofundasse, ele era levado para um colégio, onde haviam 3 juízes que tentariam convencê-lo, tentariam fazer com que ele deixasse a heresia. Que tinha uma espécie de colégio de cardeais, como ocorre na Inquisição Romana com Galileu Galilei. A gente vai ver um pouco sobre o processo dele. Então Galileu Galilei ia lá e foi levado para um grupo de cardeais, né, que era a Inquisição Romana, era maior, mas na maioria dos casos eram mais 2 juízes. Então eram 3 juízes que faziam, 3 inquisidores que avaliavam a heresia, o nível da heresia do indivíduo. Não sei se vocês estão escutando aqui, tem um grilo do lado aqui, agora está bem alto, mas enfim, eu peço perdão aí se caso isso esteja interferindo no áudio. Pois bem, esse colégio de cardeais ele tinha um objetivo assim essencial de converter o indivíduo. Na Inquisição Romana, por exemplo, isso foi muito usado para tentar fazer com que aquele que estava trazendo as ideias do protestantismo, que estava escrevendo coisas contra a fé, como Giordano Bruno, como Galileu Galilei, que eles renunciassem àquilo. Renunciassem àqueles escritos mentirosos, aqueles escritos que não são segundo os dogmas da igreja. Porque eles estão se apresentando como católicos, mas estão defendendo teses que não são católicas. Não faz sentido. Então a igreja queria coerência na vida das pessoas. Bom, o que acontece? Caso o fulano passasse por esse nível do interrogatório inicial, fosse depois para a questão do acesso do interrogatório com os juízes, e ele não se convertesse, era levado então para um 3º nível, que era o nível da prisão, ou da chamada vexação. Até aqui, algo muito interessante. Como eu falei, o tribunal bárbaro era um tribunal sem sentido. Então o fulano, ele era acusado de um crime e fosse
considerado culpado, a condenação era a morte. Não havia para os bárbaros a possibilidade da remissão ou da conversão de um criminoso. E a igreja, sempre acreditando na melhor possibilidade e na conversão daquela pessoa, a igreja cria então as penitenciárias. A própria palavra penitenciária, ela vem da penitência, ou seja, um local onde a pessoa ela pode pensar, ela pode fazer penitência de seus erros, assim para assim converter-se. Então a igreja ela faz isso, ela leva a pessoa para esse período de vexação, que podem durar 2 níveis, né? Tem 2 momentos. A primeira dura cerca de 3 anos, onde o fulano ele é levado então para Roma, todo mundo era levado para Roma, então vocês imaginem o preço que custava a Inquisição, o preço desse tribunal. Era um empreendimento global, um tribunal que pegava o cara lá da Saxônia, o cara lá da Irlanda e trazia para Roma, porque eles ficavam ali, as prisões eram ali. Claro que no Tribunal da Inquisição Espanhola e no Tribunal da Inquisição Portuguesa, como eram inquisições de Estado, essas prisões vão ser locais. Mas na Inquisição Medieval era em Roma. Na Inquisição Romana, como romana, vai ser também em Roma. Então, você imagina o processo, a logística para fazer isso num local onde não existia estrada, não existia ponte, enfim, é um negócio maluco. Tudo com o fim de ajudar. Aqui o livro, até vou pegar aqui o relato na página 61 aqui do livro do Rino Camilleri, ele traz um dado muito interessante, olha só. Vou pegar aqui para ler para vocês. Então, como é que eram as prisões? As prisões eram ruins, eram más, eram masmorras frias, nojentas, onde as pessoas ficavam presas, amarradas com grilhões, sofrendo, apanhando e tal, sendo torturadas e torturadas. Não, tudo isso é mentira, tá? Veja só, o historiador Luigi Firpo descreve uma das prisões inquisitoriais romanas, tá? É lá do tempo do século XVI, né? Inquisição medieval romana. Ele diz o seguinte: uma vez por mês, abre aspas, tá? Uma vez por mês, os cardeais responsáveis deviam receber um a um os prisioneiros para saber do que eles tinham necessidade. Deparei-me com um prisioneiro friulano que pede para ter cerveja no lugar de vinho. O cardeal ordenou que se providenciasse, mas não conseguindo encontrar cerveja em Roma, desculpou-se com o prisioneiro, oferecendo-lhe em troca uma soma de dinheiro para que fizesse vir a bebida preferida da sua terra. Vocês dizem assim, pô, a prisão era tão ruim, a prisão inquisitorial, que os fulanos podiam trocar o vinho pela cerveja. Vocês veem o nível então do negócio, tá? Então, eram as melhores prisões. O Christian Turralde, no livro aqui, sobre a Inquisição Espanhola, porque há muitas pessoas que falam muito mal da Inquisição Espanhola, que a Inquisição foi horrível e bababá, e falam das prisões. E ali ele mostra que as prisões, comparadas a qualquer prisão moderna, as prisões da Inquisição Espanhola foram as melhores. Isso que a Inquisição Espanhola foi a mais terrível, aquela que mais condenou à morte de todas. E as condenações foram de 1.303 pessoas, tá? Em quase 400 anos de processo. Enfim, então aí tinha o período da prisão. Passado o período da prisão, então, nesse período, durante essas prisões, a primeira durar 3 anos, se caso o fulano fosse levado para um segundo momento, poderiam levar mais 8 anos. Então você vê aí o processo, já são 10, 13 anos de processo poderia durar, e o fulano não foi condenado, para vocês verem como que a igreja buscava a verdade e a conversão do indivíduo. E nesse período então de prisão poderiam ocorrer torturas. No ano agora não vou lembrar exatamente o ano, que a igreja ela
escreve uma bula. Deixa eu pegar aqui, acho que eu tenho isso aqui, esse dado anotado em algum lugar. Mas enfim, a igreja pega e aprova a tortura em alguns casos, principalmente em casos mais que o réu ele está muito forte, ele não quer ceder em nenhum momento. Então a igreja ela aprovou que fosse realizada uma certa tortura. Agora, não é aquelas torturas que vocês aprenderam na escola, que o professor de história mandou vocês pesquisarem na internet. Pesquise na internet instrumentos usados na tortura. Isso aí tudo é mentira. Tudo aquilo que foi contado é mentira. Eu vou falar sobre isso quando a gente for falar sobre a Inquisição Protestante. A igreja não usou nenhum instrumento de tortura. Como é que era essa tortura que a igreja havia aprovado? Fulano, então, era pego pelos braços, ele era amarrado nas suas costas, os braços amarrados nas suas costas, pegava uma corda, levantava esse fulano do chão, mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, e largava. Antes do cara bater no chão, o torturador segurava a corda. Então dava um puxão no cara. Não poderia dar sangue, não poderia dar hematoma, não poderia quebrar nenhum osso de forma alguma. Esse aí foi o Papa Inocêncio IV, na bula Ad Extirpanda, aonde ele diz que o uso da tortura é permitido, coagir todos os hereges aprisionados sem chegar à amputação dos membros ou risco de morte. Então, de certa maneira, o que acontecia? Era muito branda. Então era uma tortura muito branda. O próprio Bernard de Guy, que foi o maior inquisidor aí da história, que escreveu os maiores manuais de inquisição, ele fez 636, ele fez 900 casos, ele investigou 900 casos, e em apenas 40 ele usou a tortura. Em Toulouse, por exemplo, teve lá em Roma, na Itália, teve 636, na França, perdão, teve 636 processos. E a partir desses 636, apenas houve tortura. Então, a tortura quase não era usada. E Bernard de Guy dizia o seguinte: olha, ela é muito branda, então o cara é forte, ele não vai negar ele não vai deixar de ser herege por causa da tortura, e o cara fraco só vai ver a corda e já vai, por favor, eu peço confissão. Então você não sabia se aquilo era por medo ou se de fato ele estava convertido. Então o próprio Bernard de Guy, os maiores inquisidores, não aconselhavam o uso da tortura. Enfim, fulano passou por todos esses processos, mas mesmo assim continuou herege. O que era feito? Era então sentenciado como herege. Então a igreja pegava e lia publicamente a sentença. Fulano de tal é realmente um herege e ele ensinou heresia. Aquilo que denunciaram dele está comprovado. Isso depois era pegado, e ele tinha que cumprir aí alguma sentença. Em alguns casos eram obras de caridade, se o fulano se convertesse. Então assim, passou por todo esse tempo, mas ele se converteu, ele viu que ele estava errado. Mesmo assim ele tinha que pagar uma certa pena. Obras de caridade, dízimo, ensinar a verdade, de alguma maneira remediar aquele mal que ele havia realizado, principalmente se ele havia ensinado a heresia. Agora, se o fulano ele foi condenado como herege e ele permaneceu herege e não se converteu, o que acontecia? Esse fulano ele era pego pelo tribunal civil, o tribunal religioso, o tribunal da Inquisição, sentenciava como herege. Por conta do crime de lesa pátria, que era
o quê? Lembrando que todo mundo era católico, todos os reis eram católicos. Então, o fulano que não era rei, ele estava indo contra o rei. Se ele não era católico, ele estava indo contra o rei. Mesmo, principalmente se ele se dizia católico. Haviam pessoas de judeus que viviam nesse meio tempo e não eram perseguidos. Então, o que acontecia? O tribunal civil pegava esse cara, porque principalmente os cátaros, pensem no contexto cátaro, o cara foi condenado como cátaro. E um cátaro que ensinou endura. Ou seja, incentivou que as pessoas se matassem. Então o cara havia realizado um crime social, um crime contra todas as pessoas. E nesses termos, a própria sentença à morte, ela é justificável. Por quê? Porque como ele se realiza um mal para todos, não é um mal individual, não é um mal só para ele, ele está realizando um mal social, a sentença de morte é justa. Então, a igreja condenava esse cara como herege, mas o tribunal civil era quem pegava ele e condenava à morte. Estão entendendo isso? Isso é importante que vocês entendam. É muito importante que vocês entendam isso, porque é o seguinte, a igreja não condenava as pessoas à morte. Quem condenava as pessoas à morte era o tribunal civil, porque o cara que era herege, ele ao mesmo tempo ele era um criminoso de lesa pátria. Quando a igreja sabia de fato que o cara seria morto, em muitos casos, o próprio inquisidor, a própria igreja pegava o cara e dizia foge, vai para outra região, e botava uma efígie, um boneco para ser queimado, porque o povo ele queria isso. Principalmente se o cara foi um cátaro. Então, em alguns casos, até mesmo a igreja evitava que o fulano fosse morto, mesmo isso sendo justo. Então, aí tinha todo esse esquema se caso o cara fosse condenado. E por fim, então, o inquisidor, caso ele cometesse um exagero ou ele errasse na sua sentença, ele condenou o cara e o cara na verdade era inocente. Como o caso de Santa Joana d'Arc. O que acontecia com esse inquisidor? Ele era pego pela própria Inquisição, porque por que nós sabemos todos os detalhes da Inquisição? Porque tudo foi escrito. E todo o processo era escrito pelo próprio inquisidor e depois enviado para Roma. E lá era analisado por um grupo de pessoas. Se lá fosse analisado e visse, pô, esse inquisidor aqui cometeu um erro, era pego esse inquisidor e ele era levado à prisão perpétua. O próprio professor Felipe Aquino, lá no seu livro Para Entender a Inquisição, ele coloca lá um dado de um inquisidor que era, na verdade, um cátaro que se infiltrou na ordem dominicana para matar e perseguir os católicos. E ele começou a fazer várias condenações à morte, muitas condenações à morte de maneira muito rápida. Isso aí foi visto, foi percebido que ele era um cátaro e ele foi sentenciado à prisão perpétua, por exemplo. Vocês vejam que interessante. E no meio de todo esse processo aí ainda, tinha uma observação que a pessoa, o réu, o acusado da heresia, ele poderia fazer uma apelação papal, ou seja, ele poderia pedir um encontro com o Papa, pois ele poderia alegar que aquele inquisidor ele estava fazendo uma perseguição pessoal e não uma análise coerente da heresia e tal, da sua denúncia. E ele poderia ser levado ao Papa. E lá dentro de Roma, com o Papa, ele poderia até mesmo receber o seu perdão. Como foi a solicitação de Santa Joana d'Arc, que foi para uma alegação. Ela alegou um pedido de falar com o Papa e foi negado. E por isso a condenação dela é um dos argumentos da condenação dela ter sido errada, porque não seguiu o processo da maneira correta. Enfim, então esse é o funcionamento do processo inquisitorial. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Qualquer dúvida, escrevam aqui nos comentários que a gente fala com vocês. Forte abraço, meus caros. Deus abençoe vocês.